Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Na videoaula de hoje, então, a gente vai, como eu havia dito, se aprofundar aí no campo da ética. Eu falei um pouquinho, né, naquele meu último vídeo sobre as áreas da filosofia, e nele eu disse que a gente ia se aprofundar nesse campo, o campo da ética, que vocês já viram também algumas vezes nas aulas do aplicativo, né? Já foi citado aí, foi só 2 vezes, mas enfim, vamos aprofundar melhor nesse campo agora então. Então, a ética. A ética é uma atividade coletiva que busca a melhor maneira de conviver, certo? Por que coletiva? Porque a gente entende que as nossas ações afetam o outro e as ações do outro também afetam a gente. Então, eu tenho que pensar na melhor maneira de conviver, né, para que a gente não se prejudique na minha ação afetar de maneira negativa outra pessoa e também da outra pessoa nos afetar, das outras pessoas nos afetar. Então ela é um estudo coletivo, atividade coletiva, busca a melhor forma de conviver. Estudo da conduta. Conduta é a mesma coisa que agir, tá? A minha conduta, o meu agir é a mesma coisa. Então eu estudo o nosso agir e ela é deliberativa, ou seja, eu posso deliberar sobre, eu posso escolher. Só tem ética, a gente só fala de ética porque a gente pode decidir, deliberar entre qual ação a gente vai escolher. Eu posso agir de infinitas maneiras, né? E eu posso escolher se eu vou agir dessa maneira ou de outra. E como a gente pode escolher racionalmente, né, qual vai ser a nossa conduta, a gente pode falar de ética, de um estudo das condutas, uma atividade coletiva que busca a melhor maneira de conviver. Beleza? Eu deixei essa pergunta aqui. Se vocês acham que é possível existir uma ética universal? Durante a história da filosofia, muitos filósofos tentaram fazer um certo código ético que seja universal, ou seja, que sirva para todas as ocasiões, para todas as pessoas, né? É possível? Um exemplo claro de uma ética que se pretendeu universal seria os 10 mandamentos, por exemplo. Né? 10 mandamentos é um código ético, é um código normativo, é um código que diz como você deve agir. Não matarás, não falar o nome de Deus em vão, não levantar falso testemunho, cobiçar a mulher do próximo, né? Enfim, é um código ético, diz como você deve agir. E ele tem pretensão de ser universal. Só que, até o momento, todas essas pretensões de ética universal, elas não têm dado muito certo. Né? Até porque ela foi um código escrito para um determinado tempo. Com o passar dos anos, surgem novos problemas que aquela tabela ética jamais pensou. Por exemplo, se eu perguntar se é errado, por exemplo, eu fazer uma propaganda infantil apelativa, né? Alguns dizem que é errado a criança ver certos comerciais, vai ter desejo, vai ter muita vontade de ter aquele brinquedo, né? O que os 10 mandamentos diz sobre propaganda infantil? Ele não diz nada, porque é um problema que não estava naquela época, né? Então tem esse problema da ética com pretensão universal, porque as coisas mudam, né, e o código ético permanece. Ele fica datado, no caso, ele não lidar com esses problemas. Se a gente pensar, por exemplo, né, não levantar falso testemunho, não mentir. Né? Todo mundo vai concordar que mentir é errado. Mas aí, por exemplo, sua mãe te compra um presente e fica super animada por ter te dado esse presente. Olha, filho, você gostou? E você acha uma merda. Você vai falar para ela sabendo que você pode magoar? Você pode escolher, a ética é deliberativa. Alguns iam optar por fingir que gostou, depois não usar, para não magoar. Outros iam preferir falar a verdade e correr o risco de magoar a mãe. É deliberativo, a gente pode escolher entre fazer isso ou não. E também focando nessa parte da mentira, você pode, por exemplo, mentir para levar o seu melhor amigo em uma festa surpresa. Isso é válido? Se a gente taxar como uma regra universal não mentir, a festa surpresa não seria possível. Então a gente pode pensar melhor sobre isso. Será que
o não mentir se aplica a todas as ocasiões? Será que eu posso seguir essa regra de maneira universal? Né? Não roubar, por exemplo, né? Não roubarás. Você pode, por exemplo, tomar a chave do carro de uma pessoa que bebeu para evitar que ela sofra um acidente, acabe ferindo outra pessoa, e você pega a chave dela e esconde. Será que isso não seria... uns podem dizer que não é um roubo porque a gente vai devolver depois, mas naquele momento a gente roubou. Ou quando a gente pensa, por exemplo, em você hoje, nesse mundo virtual, fazer cópias de CD e DVD. Você não estaria roubando certo direito autoral daquele artista? Também é uma forma de roubo, se a gente for pensar. Né? São alguns problemas que a gente pode dizer da ética universal. Só que, quando a gente pensa que a ética universal não é possível, a gente pode cair em um problema, que é o subjetivismo ético. Né? Achar que a ética é subjetiva. Pode isso, pode aquilo, cada um que sabe, cada um que escolhe. Como se a ética fosse gosto. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então não tem certo ou errado. Isso é certo para ele, isso é errado para ele. A ética é subjetiva. Isso é um problema, né? Porque a gente não pode cair no subjetivismo ético, porque senão não tem por que a gente estudar a ética. A gente não pode dizer sobre o que é certo e o que é errado. Imagina quando a gente fala de racismo, por exemplo. Eu não posso dizer que racismo seja certo. Agora, se eu cair no subjetivismo ético, eu vou ser obrigado a falar, não, se ele acha que racismo é certo, tudo bem. Não, a gente não pode achar racismo certo. Nazismo, né? Matar pessoas, né? Não tem como a gente cair nisso como sendo uma questão de gosto. Eu gosto de matar. Então beleza, você acha que isso é certo? Continua matando aí. Né? Então tem que tomar cuidado para não cair nesse subjetivismo ético. Então não é porque não tem uma ética universal que há um subjetivismo ético. A ética, então, ela sempre vai ter que lidar com problemas novos e diferentes. E é sempre uma questão da razão, da gente escolher racionalmente como a gente deve agir em determinada situação. Não há uma fórmula pronta, né? Como a gente viu, não mentir. Pô, mas se eu não mentir, eu não levo meu amigo na festa surpresa. Enfim, não há uma fórmula pronta. É algo que a gente sempre tem que pensar, raciocinar para cada situação específica, certo? E aí, falar da moral aqui. Tem essa diferença que confunde aí muitas pessoas, a diferença de moral e ética. A ética tem essas características que a gente viu. A moral, são conjuntos de valores que norteiam, fundamentam a nossa ação, a nossa conduta. É o tal do certo e errado, só que não é algo que a gente escolhe, não é deliberativa, porque ela vem de costume. É algo que veio pra gente. A gente não escolheu, a nossa sociedade tem uma moral. E essa moral diz o que é certo e o que é errado, e a gente nasce dentro dessa sociedade, a gente nasce com esse costume do que é certo e o que é errado, e a gente não escolhe sobre isso. Isso é a moral. Agora, a ética, ela estuda esses valores que norteiam a nossa ação. Então a gente pode dizer que a ética estuda a moral. Para ficar mais claro, por exemplo, se eu falar para vocês, é errado tacar fogo no irmão pequeno do meu amigo por diversão. Vocês vão concordar que é errado tacar fogo no moleque por diversão. Está na nossa moral, é certo e errado, está no nosso costume, isso é errado. Agora, se eu falar para vocês, por que é errado? Justifique o porquê é errado. Aí a gente entra na ética, que estuda esses valores, que estuda o que é certo e o que é errado. Não, é errado porque a gente não pode tirar a vida de uma pessoa. Ética, você está usando a razão para tentar justificar tal ação, justificar que algo é errado. Não é algo que simplesmente você aceita. É errado porque é costume, né? A gente não pensa muito. É nosso costume achar que isso é errado, isso é certo. O que é costume está no campo da moral. A ética, não, a ética é uma atividade racional. Beleza? Bom, por enquanto é só. Qualquer dúvida, aquele esquema, WhatsApp, YouTube, e-mail, Google Classroom,
o que quer que seja. Bom, gente, a minha irmã que está gravando fez uma pergunta sobre lei, né? Interessante a gente falar disso também, né? Porque ela falou, ó, não posso matar, né? Por quê? Porque está na lei. Quem constrói a lei? A sociedade, certo? Então a lei, ela de certa forma, ela tem que obedecer os costumes, tem que obedecer a moral, certo? Tem, por exemplo, leis aí que de outras sociedades que a gente poderia achar um absurdo, né? Porque não faz parte do nosso costume. Se a gente pegar, por exemplo, alguns países aí do Oriente Médio que seguem a Sharia, né, que é aquela lei islâmica, que pode estar na lei lá que a mulher tem que sair sempre de burca, por exemplo. Pra gente isso não está no nosso costume, a gente pode estranhar. Mas para eles, está no costume deles e a lei está sempre ligada ao costume, né? E às vezes as pessoas tentam criar uma lei que não está atrelada ao costume daquele povo e acontece e não cola, não dá certo. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu no Antigo Egito. Existia um faraó chamado Amenófis IV. E o Egito, como vocês devem saber, antigamente era politeísta, né? Tinha vários deuses, né? Tinha o Horus, o Sete, Meretseger, Isis, vários deuses. E tinha vários templos para cada um desses deuses. Os templos ficavam sob cuidado do sacerdote e as pessoas doavam ouro, doavam suas riquezas para esses templos, né? Doavam para os deuses, abençoar a sociedade, etc. O faraó Amenófis IV, ele tentou fazer o Egito virar monoteísta. Não, só vai ter um Deus, né? E ele se autoproclamou esse Deus. Ele mudou o nome para Akhenaton, né? O Deus Aton, no caso, e ele fez isso para ele concentrar o poder e para que, em vez das riquezas serem distribuídas em vários templos, só o templo do Deus Aton vai receber a riqueza, porque ele seria o único Deus legítimo. O que aconteceu? Criou uma lei que não tinha nada a ver com o costume do povo, mataram o cara, e o filho dele que o sucedeu, que é aquele faraó que foi encontrado, esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, gente, Tutankhamon é o filho do Amenófis. Quando o filho dele assumiu, o Egito voltou a ser politeísta, porque é o costume, então a lei está diretamente ligada ao costume, tá? Bom, é isso, gente. Vou mandar a atividade para vocês. Qualquer dúvida, YouTube, WhatsApp, Classroom, e-mail, vocês que sabem, tá? Valeu!